Eu preciso começar o podcast de hoje fazendo uma pequena observação a respeito do que aconteceu na semana retrasada aí com o acidente do avião da Chapecoense. A gente não fala, logicamente, sobre esporte nesse podcast aqui. A gente sempre se atém a assuntos ligados ao marketing digital, assuntos ligados à vida em agência. Essa é sempre a nossa proposta. Toda vida em agência é inevitável que se fale de futebol, porque o futebol ele faz parte das nossas vidas. E não foi diferente no nosso episódio passado, onde a gente começou falando sobre futebol. A gente estava num clima de alegria pela conquista do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, e a gente estava numa expectativa muito grande com o jogo do Grêmio que viria a seguir aí na Copa do Brasil. Esse podcast foi gravado na segunda-feira e a gente até então não sabia do acidente que viria acontecer naquela mesma noite que a gente tinha feito a gravação, só que a gente ficou sabendo só no outro dia de manhã. Então o nosso último podcast ele foi ao ar num clima de alegria, falando de futebol de uma forma pra cima, igual a gente sempre fala, né? Igual todo mundo apaixonado por futebol fala, só que a gente gostaria aqui de deixar o nosso sentimento, dizer que a gente ficou realmente muito abatido, como não poderia ser diferente. Então, o nosso clima de alegria no podcast passado, ele fica como uma forma de homenagem nossa ao futebol e à Chapecoense em si. Estamos aí todos juntos num Força Chape. Uhum. Né? Começa agora o Mateada Podcast. No programa de hoje, a gente está aqui para falar de SEO. A gente tem um convidado muito especial, que é o Eric Formaggio. Eu lembro que eu conheci o Eric num evento em São Paulo. Eu não lembro exatamente qual evento, mas eu lembro que eu vi o Eric lá. E eu fiquei muito feliz de conversar com ele, assim, porque eu tinha comprado há pouco tempo, eu tinha comprado o livro dele e foi um dos livros que me ajudou muito, assim. É um livro que serviu de base tanto pro meu trabalho como SEO, quanto pro conteúdo das minhas aulas. Como eu comecei a dar aula na ComSchool e o curso lá era sobre SEO para e-commerce, eu me identifiquei muito com o livro escrito pelo Eric, porque ele dá muito exemplo de uma loja virtual, né? Eu lembro que fala muito de instrumentos musicais também, eu acho que um pouco pela essa veia artística que eu sei que tu tem, né, Eric? Muito bem-vindo aí, é um prazer gravar esse podcast contigo hoje. Olá, pessoal, obrigado pelo convite também, uma grande honra estar participando aí do programa, já ouvi alguns dos programas que vocês fizeram, e parabéns por todo o cuidado que vocês têm em relação à edição, à formatação do programa, bem bacana. Em relação ao livro, quando eu escrevi o livro, eu creio que a maior dificuldade de um autor de um livro de SEO, ou de um artigo, ou até de uma palestra de SEO é tornar esse livro atemporal, né? Porque o SEO é uma coisa que muda tão rápido que você corre o risco de escrever um livro hoje e amanhã ele está desatualizado, né? Eu lembro que na época, com esse desafio em mãos, né, como tu bem colocou, eu tentei utilizar o exemplo de uma loja de instrumentos musicais, até porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu foquei muito o meu livro na base de um projeto, né? Eu lembro que existe até hoje, na minha humilde opinião, uma escassez de literatura focada em SEO para projeto. Se você ler todos os livros de SEO que a gente tem hoje e que a gente indica para os novos profissionais, como, sei lá, a arte do SEO, que é um dos mais indicados, você vai ver que são livros de técnicas de SEO e não um livro focado em concepção de projeto, abertura de projeto, briefing de projeto, meio de projeto, cada uma das fases, né? Desde a abertura, concepção do projeto, acompanhamento até a finalização dele. Então, por ter habilidade técnica de SEO e ser um cara de formação de TI, gestão de projetos também, eu tentei unir nesse livro a parte de técnica com foco em projeto, para tornar esse livro mais atemporal possível. Só que hoje, se você pegar o livro, né, muita gente me pergunta, o livro existe, tu escreveu de novo? Eu falei, não tenho interesse hoje em reescrever, fazer novas edições, muito por falta de tempo, e eu tenho outros projetos hoje, eu tenho minha agência, tenho meu tempo focado em outras coisas, né, mas se tu pegar o livro hoje, realmente ele tá bem defasado, né, fora a parte de projeto. Então quem quiser comprar o livro, ele não tem disponível? Não tem disponível. O que eu tô fazendo hoje, eu peguei todo o livro e hoje, como eu tenho uma agência, a gente tá transformando ele num e-book. Então eu tô tirando toda a parte técnica dele, que a parte técnica que falava como você montava um title description. O livro era da época da keyword ainda, que a gente usava meta tag keyword, entendeu?
Então, eu tô dando uma limpada em toda a parte técnica dele, deixando só a parte de projeto, como se um cara, um analista de SEO, que tem uma equipe de SEO, ele quer implantar um ambiente de projetos de SEO, esse e-book ele tá focando nisso. Então hoje eu tô fazendo essa repaginada nele, transformando ele no e-book, até porque muita gente vem atrás me perguntando, talvez até pela própria escassez de livros de SEO em português. Eu lembro que na época que eu escrevi, tinha o meu, o do Rodrigo e da Marta Gabriel, aqui no Brasil. Do Teixeira, né? Tá falando? Do Teixeira, exatamente. Cara, se não me engano, ele foi o primeiro que escreveu. Ele escreveu, depois a Marta escreveu e depois eu escrevi. Eu tenho esse livro do Rodrigo também e ele é muito bom. Diferente do teu, o do Rodrigo eu tenho ele autografado. Então o teu, eu vou ter que uma hora dessa te encontrar, a gente toma uma cerveja junto e tu autografa ele pra mim. Cara, com todo prazer. Todo prazer. A gente tem também diretamente de São Paulo, a nossa presença já garantida aqui em todos. Só furou um podcast até hoje, que é o Bruno Cardoso. E aí, Bruno? Opa, estamos aí. Mais uma gravação. Satisfação tá com esse reforço no nosso time aí do Eric. E tá preparado pra falar de SEO hoje? Opa, hoje estamos aí. Vamos tirar bastante dúvida, vai ser bem legal. Afinal, eu tô cercado de pessoas, entre aspas, cercado, né? De pessoas que manjam tudo de SEO. A turma da Mateada e o Eric, que eu acabei de conhecer aí também. Vai ser bem bacana. É legal, hoje a gente tá com um time de peso aqui. E a Karina manja bastante de SEO, né, Karina? A Karina fez o teu trabalho de conclusão, foi sobre blogs, não foi? Foi sobre SEO. O contato mais teórico que eu tive com SEO, o primeiro contato teórico que eu tive com SEO foi no meu TCC. Como eu trabalhava com desenvolvimento web e comecei a ter um pouco de contato com SEO, eu acabei fazendo o meu trabalho de conclusão em cima disso. Até usei o site da Mateada como um estudo de caso na época, eu lembro. Então pra mim é muito fácil falar de SEO, eu gosto muito. Vamos ver o que a gente traz aí. Eu tô curiosa pra ver principalmente as recordações que a gente vai ter de como se fazia SEO no passado, que é uma coisa bizarra, né, se for olhar hoje em dia. E a Bruna, tem muita coisa pra falar, Bruna? Eu tenho muita coisa pra ouvir, eu adoro ouvir vocês falando sobre SEO. Eu fico assim encantada, porque o conhecimento que esses dois têm, Bruno e Eric sabe, né? Mas o que esses dois aqui em volta de mim têm, eu fico impressionada. Sou sortuda. Então tá ótimo. É verdade. Então tá ótimo, vamos bater um papo sobre SEO hoje. Preciso começar esse assunto aqui, botar os pingos nos is aqui. A gente vai falar muito de Google. Cada vez que a gente fala de SEO, a primeira coisa que vem na cabeça é o que o Google pensa, como é que o Google classifica, como é que o Google ranqueia, como é que o Google rastreia isso. Então a gente vai ficar falando de Google o tempo todo. Isso porque o market share, né, ou seja, a quantidade de pessoas que usam o Google aqui no Brasil, ele supera os 90%. Eu tentei procurar uma pesquisa recente aqui, não consegui encontrar, só encontrei uma pesquisa do ano passado da Hitwise, que diz que o Google aqui no Brasil tinha 94% de participação. Então a gente vai falar muito disso, né? Vamos falar muito de como é que o Google vê as coisas. E o SEO começou há muito tempo atrás, ele começou quando a gente ainda tinha os diretórios, né, de site, então tinha um monte de malandragem lá que a gente usava para fazer o site classificar em primeiro lugar. Se a gente voltar bastante no tempo aqui, ainda a gente volta naquele tempo onde os sites eram classificados por ordem alfabética, então se tu ia lá e colocava a desentupidor, o teu site aparecia bem posicionado. Então esses são os primórdios aí de quando o SEO tava gatinhando ainda. E a coisa começou a ficar legal mesmo quando o Google surgiu, porque o Google trouxe o que se tornou extremamente popular, que é o PageRank, que é uma maneira com que ele fazia para calcular a popularidade ou autoridade, tem umas pessoas que chamam de popularidade, outras de autoridade, de cada página. Isso revolucionou a maneira com que se classificava os conteúdos dentro dos resultados de busca, né? Então por isso que o Google se tornou tão popular e cresceu tanto, né, assim, em pouco tempo. O Google, que é uma empresa extremamente jovem, acho que deve ter o quê, uns 15 anos, mais ou menos, se eu não me engano, e que já é hoje aí uma das maiores empresas de tecnologia. Então a gente tem um período de tempo muitíssimo pequeno aí, quando a gente tá falando de 15 anos, e a coisa mudou completamente, né? Então a gente tinha, há uns anos atrás, se a gente até nem quiser ir tão longe, mas se a gente quiser pegar 10 anos atrás, o SEO, ele era extremamente burro, entre aspas, porque a gente, meia dúzia de coisas que tu fizesse lá, colocava um title usando a tua palavra-chave, mais uma meta description aqui, colocava uma URL bonitinha, o teu site, pá, colocava e aparecia em primeiro lugar. Só que hoje, a coisa não é mais bem assim, né? Virou muitíssimo mais complexo conseguir posicionar uma página bem. Então existem milhares de fatores. Há 5 anos, 10 anos atrás, já se dizia que o Google usava mais de 250 fatores para ranquear um site. Então hoje em dia esse número deve estar extremamente maior. Logicamente que o Google não divulga que coisas são essas, né? Que fatores são esses, mas a gente sabe que são muitos fatores. Então eu quero começar o papo falando sobre isso, assim. Para quem começou mais da antiga aqui, de tudo que mudou, e é logicamente essa listagem de coisas que mudou é extremamente gigante, mas de tudo que mudou, o que vocês acham que fez maior diferença, assim? O que mais salta aos olhos? Eu entendo
que, olhando daí do lado de quem tá no dia a dia, Denis, é a forma de se trabalhar o SEO. Além das coisas que o Google ele considera como importantes, a forma como se trabalha o SEO hoje é de uma forma totalmente diferente de como se trabalhava há 10 anos atrás. Se você for para pensar desses fatores que mudaram ao longo do tempo, existem alguns principais que, na verdade, eles não mudaram. O conteúdo, por exemplo, ele sempre foi uma coisa importante. O conteúdo, ele sempre foi visto como uma coisa importante pelo mecanismo de busca, só que ao longo do tempo que as pessoas foram se tocando disso, entendeu? Aqui no Brasil, desde 2005, 2006, quando o SEO, a otimização de sites, ela começou a se popularizar bastante, é que a gente fazia um SEO muito de tecnologia, tanto que se contratava muito profissional de SEO por faculdade. Então eu lembro que eu trabalhava com colegas que eles eram de ciência da computação, sistemas de informação, etc. Hoje eu trabalho com colegas que são jornalistas, publicitários, então tu vê que o perfil do próprio profissional de SEO ele mudou bastante também aqui no Brasil, falando aqui de uma realidade do nosso mercado. Então eu acho que a forma de se trabalhar mudou bastante. Naquela época se trabalhava muito com base no que o mecanismo de busca, naquilo que a gente achava que o mecanismo de busca ele reconhecia como importante, e hoje da forma como a gente entende que é importante para o usuário. Então, conceitualmente, eu como professor eu gosto de falar assim, né? Conceitualmente, eu creio que além das questões técnicas que elas foram evoluindo durante o tempo, pelo próprio robô, das questões do aprendizado da máquina, a inteligência artificial ela foi melhorando, questões de como a máquina verificava a reputação de um site e tal, a forma de se trabalhar o SEO ela mudou bastante. Eu acho que uma coisa também, que nem tu tava falando, né, Denis, que antigamente a gente mudava lá um title e dava uma baita diferença. Hoje em dia não é mais assim. E muita coisa, não só, a gente falou de meta tag, mas eu acho que tudo é assim. A concorrência também começou a ficar muito esperta, né? Antigamente tu fazia SEO pra um site dentro de um nicho onde ninguém mais fazia. Então pra tu posicionar na frente deles era muito fácil, né? E hoje em dia é muito difícil quem tem um e-commerce, por menor que seja, daí falando especificamente de e-commerce, né? Que eu acho que é quem mais investe nisso. É difícil um e-commerce por menor que ele seja que não invista em SEO. Então sempre é um desafio, né? Por mais que tu tenha uma plataforma legal, por mais que tu tenha um puta conhecimento, uma puta equipe de SEO, sempre é um desafio justamente porque tá todo mundo antenado nisso, né? O que era muito, muito diferente, não vamos falar nem 10 anos atrás, 5 anos atrás era muito diferente de agora, né? Por outro lado, era mais fácil você posicionar um site, mas era mais difícil você convencer o cliente da importância daquele trabalho também, entendeu? Era mais difícil você chegar para uma loja e fazer eles entenderem também a importância daquele seu trabalho. Eu chegava por um e-commerce, por um negócio qualquer e tentava explicar o que era SEO, era uma coisa complicada. Nós, como profissionais, e eu digo por mim na época, era bem mais novo, era júnior naquela época, né? Tô falando aí de 10 anos atrás, né? E eu lembro que as empresas... eu trabalhava, em 2006 eu trabalhava na Cadastra aqui em Porto Alegre, eram bem poucos funcionários e era uma das poucas empresas aqui no Brasil, existiam mais algumas, mas eram poucas as empresas aqui no Brasil que ofereciam esse tipo de serviço. Tu via que o próprio mercado aqui, ele não era maduro, a gente não tinha nem literatura, a gente não sabia nem vender direito o que a gente fazia, então era mais difícil convencer o cliente, não era um tipo de serviço popular para o cliente. Hoje em dia, eu vou apresentar uma proposta de SEO no e-commerce, é muito mais fácil, o CEO da empresa, ele já sabe do que se trata, o diretor de marketing, ele já sabe do que se trata. Antigamente não, eu tinha que dar uma aula para os caras, era totalmente diferente, então era mais difícil convencer, embora o resultado ele também fosse mais fácil. Ok, Google. O SEO técnico, ele é formado de algumas informações que estão dentro do HTML da página. O que é o HTML da página? É o código que está por trás, que faz com que o navegador do outro lado entenda cada elemento da página. Alguns desses elementos são para colocar alguma coisa visível, como colocar um texto ou uma imagem na página para que o usuário veja, mas alguns deles podem estar escondidos lá dentro só a título de informação mesmo, que pode ser usado, por exemplo, pelos buscadores. A meta description é uma delas. A meta description ela é uma pequena descrição daquela página que o Google, por exemplo, usa para exibir nos resultados
resultados de busca são aquelas duas linhas pretas de descrição. Essa informação, ele vem de uma tag específica chamada meta description. Assim como a meta description, existem diversas outras, né? Uma que era muito popular antigamente, hoje em dia caiu em desuso, é a meta keyword, que é de uma forma muito parecida, era uma forma de tu dizer para os buscadores quais são as palavras-chave relacionadas àquela tua página. Isso bem antigamente ele era usado pelos buscadores, hoje em dia já passa batido, não funciona mais. Uma coisa que eu acho que mudou bastante de antigamente pra cá são as ferramentas que auxiliam no resultado do nosso trabalho, digamos assim, né? Antigamente eu acho que o desafio era muito maior, né? Ficava muito mais na escura, assim, nas cegas fazendo, eu acho. Hoje tem bastante ferramenta que vai auxiliando você deu certo, daqui o resultado foi esse, enfim. Eu acho que esse é uma grande evolução que eu vejo. Isso tem bastante a ver com o que a Karina falou, que é o crescimento do mercado em si, né? Então hoje a gente tem muito mais clientes e potencial para que essas ferramentas sejam desenvolvidas e eles tentam nos vender isso, né? Antigamente, se a gente for parar para pensar 10 anos atrás, uma ferramenta como o SEMrush, por exemplo, praticamente não teria mercado, eles não teriam cliente suficiente para justificar todo o investimento em cima da ferramenta. Hoje em dia já esse mercado é muito grande, então cada vez mais, quanto mais o mercado crescer, mais a gente vai ter ferramentas, e quanto mais ferramentas a gente tiver, mais pessoas interessadas e mais fácil vai ser, fácil entre aspas aqui, fazer o SEO, e a coisa vai virando um bolo de neve. Eu acho que, eu quero dar o meu ponto de vista do que eu acho que mudou muito, né, de 15 anos pra cá, que é também a capacidade de processamento que existe, né? Então, se a gente for parar pra pensar, a análise que o Google faz hoje de um site, era impossível ele fazer isso há 15 anos atrás, porque existia de hardware mesmo na mão, né? Então, pra ele conseguir montar um computador capaz de fazer os cálculos que ele faz hoje em dia, ia precisar de, 10 vezes mais máquinas do que ele tem hoje pra conseguir fazer esse cálculo. Então, a grande virada, eu acho, do Google, se for pra gente dividir a história do SEO em duas partes, eu acho que tá no lançamento de uma atualização do Google chamada Google Caffeine, onde eles deram um update em todos os servidores deles e mudaram o sistema da maneira com que ele faz os cálculos e hardware também que faz os cálculos, e dali pra frente, a partir do Google Caffeine, que começou a aparecer uma série de atualizações como o Google Pinguim, Google Panda, o Google sei lá mais qual outro bicho lá, trazem essas atualizações mais focadas em inteligência mesmo pra busca em si. Então o processamento, eu acho que foi o que proporcionou toda essa mudança que a gente vê hoje em dia. Na verdade, o Google, ele acompanhou também a própria evolução das técnicas de SEO, né? Nós, desde o início, vamos colocar aqui SEO no Brasil, evolução do SEO no Brasil lá por 2005, 2006, 2007, que foi quando o negócio começou a aparecer de uma certa forma e chamar a atenção aqui no Brasil, né? SEO nessa época, a gente utilizava o quê? A gente utilizava questões como tu mesmo comentou, de type, description, keywords, conteúdo. Tu já trabalhávamos coisas referentes a conteúdo por ter essa percepção de como o conteúdo era importante, coisas técnicas que envolviam questões de programação, a forma como o servidor ele entregava o site para o navegador com um HTML limpo, com um código limpo, e também o famoso Black Hat, que na época dava certíssimo. Eu lembro de Black Hats fantásticos que eu fiz na época, que davam muito certo, e isso obrigava o Google a dar o próximo passo, a evoluir para enfrentar esse Black Hat e fazer com que o robô ele ficasse mais perto da cognição humana. Nas aulas que eu dou, eu sempre pergunto assim para algumas pessoas com mais de 30 anos, né? O pessoal de hoje não raramente acontece isso, mas eu pergunto sempre, você já passou por aquela situação lá em 2006, 2007 de buscar alguma coisa no Google, encontrar um resultado, clicar nele e ele não ter nada a ver com o que tu buscou? O pessoal, já, então aquilo foi um Black Hat, foi você pegar e escrever a palavra 1000 vezes no HTML da página, colocar ele com a mesma cor do fundo da página, a palavra tá lá, só o mecanismo de busca enxerga. É um dos Black Hats aí mais simples. Agora, eu quero, já que a gente tá falando aí de Black Hat e relembrando um pouco do que tu falou do profissional, né, que mudou bastante. Antes tu tinha colegas que eram caras que vinham essencialmente da TI. E geralmente também, no passado aqui, a gente tinha um profissional responsável por fazer tudo de SEO dentro de um site. Só que isso mudou bastante, né? Hoje a gente tem aqui, basicamente, 3 perfis diferentes, que é o cara técnico, aquele cara para analisar HTML da página, programação do site, tempo de carregamento, segurança, enfim, tudo que envolve a parte técnica, um carinha lá penteadinho de óculos para fazer isso. Tem um cara de conteúdo,
Então hoje a gente já tem aqui, geralmente o cara que é um cara de TI não tem tanta facilidade, né, com conteúdo, então a gente já precisa ter alguém mais de jornalismo, alguém de publicidade para essa parte, que é bastante importante dentro do SEO. E a gente tem um outro pilar aqui, uma outra competência, que é a popularidade ou construção da autoridade, que tem muito a ver com, que é o que muita agência ainda chama de PR, né, que é relações públicas, que também já é uma competência diferente, né, uma característica diferente, alguém que gosta de se comunicar, alguém que faça contatos, alguém que tenha uma inteligência mais ligada a marketing mesmo do que essas outras duas que a gente viu até então. Então, a gente tem hoje também profissionais diferentes envolvidos no projeto, né? Como é que vocês trabalham na WIP, por exemplo, Eric? Vocês têm profissionais diferentes para fazer essas três coisas? Vocês chegam a terceirizar alguma coisa ou não? Eu não vou falar só da WIP, mas eu vou falar das últimas agências que eu passei até antes de montar a WIP, que foram agências onde eu tive o prazer de poder montar times multidisciplinares. O meu primeiro emprego, carteira assinada com SEO, foi na Cadastra em 2006. Então esse ano aí eu fiz 10 anos de SEO. Naquela época trabalhava eu, o Diego Foronda, que era um boliviano que trabalhava aqui no Brasil. Ele fazia mestrado em ciência da computação na PUC. O Alessandro Souza, que era um professor da PUC, de ciência da computação também. E um outro rapaz que eu não me lembro o nome. Então era um time de 4 pessoas, as 4 pessoas envolvidas em ciência da computação e sistemas da informação. Esse time na Cadastra, a multidisciplinariedade dele foi mudando com o tempo, bem como nas agências que eu passei. Na última agência que eu passei antes de montar o IP, o meu time de SEO lá, ele tinha jornalista, ele tinha publicitário, ele tinha profissional de ciência da computação também, tinha profissional de relações públicas, e é o mesmo perfil que tu enxerga nas outras agências. Nas reuniões da Brad que eu participo aqui em Porto Alegre, e eu converso com os executivos, converso com algumas pessoas, e a gente sempre fala de RH, de mercado, das pessoas que a gente tem no mercado hoje. A gente comenta muito isso, do quão multidisciplinar é o mercado de search marketing hoje no Brasil, e principalmente o SEO, o quão multidisciplinar ele ficou. Então, hoje, a parte de conteúdo, você tem um jornalista, você tem uma pessoa de conteúdo, ou mesmo uma pessoa de relações públicas. A parte técnica, não, a parte técnica tu já coloca uma pessoa um pouco mais técnica, um programador, uma pessoa que manja um pouco de segurança, uma pessoa que manja um pouco de programação, uma pessoa que manja de HTML, né? Parte de segurança é uma parte que o Google ele tá começando a focar bastante. Tá começando não, ele já tá focando há um bom tempo, só que o pessoal tá se dando conta só agora, e pouca gente ainda no Brasil tá falando sobre isso. A parte aí de popularidade, PR, que tu tem daí perfil de publicidade, de RP, até de comunicação também, para trabalhar com esse pilar aí de SEO. E também a parte de gestão de projetos. Tem que ter um gerente de projeto bom para unir essa equipe. Equipes multidisciplinares exigem bons líderes. Nas empresas que eu passei, o meu maior desafio era a criação de líderes, né? Tu é gestor, tu é diretor de um departamento de search marketing. Então você tem que fazer pessoas com formações totalmente diferentes. Tu tem de um lado, tu tem sentado lado a lado, um publicitário e um cientista da computação. Como que tu vai fazer essas pessoas conversarem, elas se comunicarem, chegarem num senso comum, entendeu? Isso é muito importante. Então, tu tem que ter um bom gerente de projetos, tu tem que ter bons líderes nesse time, tu tem que investir em treinamento, tu tem que investir em evento, tem que mandar essa galera para eventos fora da cidade, fora do estado, tem que investir em livro. Tem muita gente que fala assim, tu não aprende SEO em livro. Tu não aprende SEO em livro, mas tu aprende programação em livro, tu aprende técnicas de conteúdo em livro. Então, o SEO hoje, tu pode não encontrar um livro que fale só sobre SEO, só que tu encontra vários livros que falam sobre várias coisas que envolvem o SEO. Esse que é o segredo da coisa. Eu acho que não se aprende não só o SEO, mas nada com uma fonte só, né? Então tu não vai aprender só com livro, tu não vai aprender só indo em evento, não vai aprender só mexendo, não vai aprender só tendo aula. O ideal é tu fazer uma junção disso tudo, né? Tem que colocar a mão na massa ali, colocar coisa em prática, que é fundamental, que é onde tu vai realmente ver a coisa acontecer, mas tu tem que comprar livro, tu tem que ir em evento, tu tem que conversar com pessoas, tu tem que fazer curso, tu tem que ler blog, tu tem que viver o negócio como um todo, porque senão dificilmente tu vai se desenvolver como um profissional completo, né? E tu tem, acima de tudo, que sair de trás da tela do computador, levantar a bunda da cadeira e conversar com as pessoas. Tu falou muito bem. O SEO é uma disciplina de marketing digital que foi completamente absorvido pelo mercado publicitário. Antes, tu tinha empresas de SEO que
que eram consideradas empresas, algumas delas, se tu olhar no CNPJ antigo, elas se diziam até empresas de tecnologia, e hoje elas se consideram agências, e tu olha no CNPJ, tu vê lá, agência de publicidade, né? Tem lá o número, lá o código de agência de publicidade. Então o que acontece? Tu tem que sair de trás do computador. Mercado de publicidade, o mercado publicitário é rua, entendeu? O que é rua? É tu conversar com as pessoas, é tu entender o que as pessoas estão procurando. Tu não sabe o que as pessoas elas estão buscando na gôndola do supermercado se tu não tá lá dentro. Ou seja, tu não sabe o que as pessoas estão fazendo no seu site se tu não tá vendo elas navegarem no seu site. Isso é uma coisa muito importante para quem trabalha com SEO também. Pasmem, pouca gente faz isso. Amanhã eu tô indo em um grande cliente meu aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer alguns testes com usuários. A usabilidade é um pilar muito importante do SEO também. Talvez ele não dê um resultado direto no SEO, mas indireto, porque o cliente ele não exige só da minha equipe de SEO que ele esteja posicionado no primeiro lugar, mas que ele esteja posicionado e que o cliente consiga converter no site dele também. Uma das coisas importantes que eu vejo crescendo, um dos pilares do SEO que eu vejo crescendo cada vez mais dentro desse pilar de tecnologia, um subpilar, que é o de segurança. O Google, se você olhar as últimas atualizações do Google, ele vem privilegiando cada vez mais protocolos de segurança como o próprio HTTPS. O que ele quer com isso é garantir cada vez mais que o conteúdo do seu site ele seja idôneo e que seu site ele tenha uma certa segurança. Eu estou fazendo uma pesquisa, em breve vou divulgar isso, compartilho contigo e posso voltar no programa também para a gente falar só disso, com e-commerces brasileiros e brechas de segurança. Percebe cada vez mais que o mecanismo de busca, o Google, ele quer entregar não só um bom resultado para o usuário, mas ele quer entregar segurança também. A segurança ela está virando um problema muito forte nos dias de hoje. Toda a informação nossa ela é digitalizada. Hoje tem dados de CPF, endereço, entre outras coisas, trafegando na rede de forma ampla. Hoje em dia tu entra em qualquer e-commerce, eu me surpreendi agora no Black Friday, eu entrei num e-commerce e tava lá o meu cartão de crédito gravado. Então o Google ele vai exigir cada vez mais, e esse é um dos critérios, segurança dos sites que ele está indexando. Ele já está priorizando a indexação de sites com protocolo HTTPS. Existem plataformas de e-commerce que não estão prontas para isso ainda. Tu entra lá no e-commerce e tu vê que a URL ela fica com HTTP, tá? Não fica com HTTPS ainda. E é um tema aí que eu acho que é importante pra gente falar mais à frente também. Sabe que cada vez que sai alguma atualização do Google, a gente vai testar esse negócio, né? Colocar na prática. Enfim, a gente tem alguns blogs nossos aqui que a gente usa pra ver a coisa acontecer. Então saiu algum algoritmo novo, a gente até cria uma teoria nova ou aprende alguma coisa nova em algum lugar, a gente sempre tenta colocar a coisa em prática pra ver o resultado disso. Então quando saiu esse negócio do HTTPS, né? Quando o Google falou que estava começando a priorizar alguns conteúdos com HTTPS, logicamente que acendeu uma luz aqui e a gente, será que isso é válido só para e-commerce? Isso é válido para todo tipo de site? É só para site que trafega dados? É só para site que precisa de login? E aí, enfim, começou a surgir um monte de ideias aqui e a gente resolveu testar. Então vamos testar esse negócio para ver, a gente coloca em algum site e ver qual que é o resultado disso. Só que esse negócio custava caro para testar, né? Eu fui ver o valor do certificado aí, era R$500, um pouco mais de R$500 para comprar o tal do certificado HTTPS. E eu queria testar com um certificado exclusivo, que existe também a possibilidade de fazer um certificado compartilhado, o que é muito, muito comum dentro de e-commerce. Então a plataforma tem um certificado e ela compartilha esse certificado com outras pequenas lojas, o que eu acredito que não é uma boa opção. Logicamente que é uma opção mais barata, mas que no final das contas deve não valer a pena. É pior o cara não ter isso, né, do que não ter, né? E foi o que eu imaginei, e eu gostaria muito de testar ele com certificado próprio. E aí o que eu fiz? Eu comprei um tal do certificado, tive a coragem de testar no site da própria Machada, disse, seja o que Deus quiser agora, né? Vamos ver se esse negócio vai dar alguma diferença. Mesmo
mesmo a gente não transacionando, a gente não faz tráfego de dados dentro do site, ou seja, de dados privados, né? Não, a gente não pede CPF, não pede nem login, senha, não tem nada desse tipo. O máximo que tem no site da Machada é um formulário de contato. E mesmo assim, mesmo sendo um site completamente estático, a gente teve um ganho considerável de posicionamento e por consequência de tráfego orgânico depois de implementar o HTTPS. Por esse motivo, acho que quando esse podcast aqui for pro ar, já vai ter acontecido de a gente ter publicado o nosso site na versão AMP, que é outra coisa também que tá fazendo muita diferença agora, que é o AMP é uma sigla de Accelerate Mobile Pages, que é não sei como é que chama isso, um framework criado pelo Google para que os sites sejam mais leves para o mobile. Então não só é bem legal, é bem legal, e eu já consegui em algumas páginas do site, das que já estão prontas aqui, a gente conseguiu economizar em 80% o tempo de carregamento de uma página. É muito legal, e eu acho que isso é uma tendência muito forte, porque ele fica pro mobile enfim, nem se compara, né? Tu acessar um site AMP no mobile e um site normal. Mas como ele fica muito mais rápido pro mobile, ele fica também mais rápido pro desktop. Então não chega a ser muito perceptível quando tu tem uma internet boa, mas quando tu tá numa internet meia boca, o site fica muito mais rápido. Então ele vai ser fundamental pro mobile, mas ele também vai influenciar, acredito eu, para as versões desktop aqui. E esse Denis, só falando um pouquinho até pra galera que nunca ouviu falar nesse AMP, ele é considerado uma técnica do HTML, é isso? Uma evolução do HTML ou uma coisa diferente? Não dá pra chamar de evolução do HTML, mas ele é uma espécie de versão do HTML. Então o que acontece? Tu tem várias tags HTML lá que são num formato próprio do AMP. Então quando tu vai inserir uma imagem em HTML num site, por exemplo, tu abre com aquele sinalzinho de menor, escreve IMG e aí os outros atributos, né? No AMP, ele é bem parecido. Tu abre com sinal de menor e escreve AMP-IMG, ou seja, é uma tag muito parecida, só que ela é específica para versões AMP. O que acontece? Tem um JavaScript, que aí é que está o coração desse framework, que ele identifica que quando o site for mobile com navegadores que entendam AMP, ele libera aquela versão que tu escreveu. Se tu tá acessando num site como o Google Chrome para desktop, por exemplo, que ele não executa AMP, o que esse JavaScript faz? Ele substitui as tags por uma tag que o navegador vai entender e assim ele consegue montar a página igual. Então, ele é uma versão do HTML e não uma evolução dele. E aí o AMP não só o framework, mas ele tem diversas regras. Para o teu site ser considerado AMP, tu não pode usar, por exemplo, o Bootstrap, porque o Bootstrap é uma ferramenta legal, sensacional. A gente poderia aqui fazer um programa só para elogiar ele. Tu usa 10% dos recursos dele e acaba carregando um CSS gigantesco, um JavaScript gigantesco com um monte de funções que tu não vai utilizar de fato. E isso é contra as regras, na verdade, do AMP. Então tu não pode usar, eu não posso no AMP usar jQuery, não posso usar Bootstrap, nada desse tipo de biblioteca onde eu vou carregar 1 milhão de coisas para usar uma ou duas. Torna o desenvolvimento um pouco mais difícil porque tu precisa algumas coisas construir realmente na unha lá. Então eu tive que, fazendo o site da Machada, que a gente tem uma função de um menu que ele fica fixo no topo. Coisa que isso aí a gente resolve em uma linha de jQuery. Mas eu tive que aprender a fazer na mão ali no JavaScript puro para não usar o jQuery, porque senão ele não seria uma página AMP válida. Ok, Google. Como é que vocês veem hoje as maiores dificuldades que os analistas têm, né? A gente sofre muito com isso aqui na agência, que é o prazo. O prazo é uma coisa que vive correndo contra, né? Seja o prazo para implementar as coisas, porque muitas vezes a gente tem que fazer um pedido para a plataforma, daí a plataforma vai fazer um orçamento para enviar para o cliente, daí o cliente tem que aprovar, daí a plataforma vai colocar na fila de produção, daí manda pra gente, ou seja, até a coisa acontecer demorou muito tempo. E mesmo depois de ter passado esse tempo todo até a gente conseguir colocar a coisa no ar, tem mais um prazo de ver se aquilo deu certo, né? Porque daí tem que esperar o Google indexar e aí ver qual que é o retorno que isso vai dar nas buscas e tal. Então isso dificulta bastante o trabalho. É uma coisa que sempre foi assim e sempre vai ser. A gente não tem muito como fugir disso. Além desse problema que eu dei de exemplo aqui, quais são as outras dificuldades que vocês veem no trabalho de SEO? Eu acho que esse negócio de prazo com plataforma, com programador, vai além lógico, do tempo, assim, né? Mas eu acho que a gente acaba criando... Eu sempre tento ser muito delicada, assim, quando eu vou falar de SEO com a outra agência ou o programador que é responsável por
daquele site, mas a gente acaba criando, infelizmente, uma antipatia, né? Porque querendo ou não, o cara bolou o site, pensou no layout, como ia funcionar, e daqui a pouco chega um babaca do SEO lá e começa a encher de pitaco, não, muda isso aqui, vamos encher de tag aqui esse negócio, vamos programar de outro jeito. E querendo ou não, tu acaba ganhando uma antipatia. Então, tem muito isso do relacionamento, né? Não é só com o cliente, vamos dizer assim, o gerente de marketing que te atende, o gerente, sei lá, o dono da empresa, mas acho que depende muito do relacionamento com o programador também, né? Que vai te custar, de repente, prazo ou, de repente, uma antipatia aí da parte dele, de repente não vai nem fazer, né? Nem no prazo, nem fora do prazo. Tem um problema que, a questão do prazo aí que a gente tá falando, o prazo é um negócio bem complexo, porque é uma coisa que é sensível pro cliente. O SEO, diferente dos links patrocinados, por exemplo, tu não tem um resultado imediato. O cara, ele chega hoje, ele vai investir 100 mil reais em links patrocinados. Amanhã ele já começa a ver esse resultado. Ele começa a investir 100 mil reais em SEO, ele vai demorar 3, 4 meses para começar a ver esse resultado. Então o cara, ele começa a ficar com dor no estômago. E tu fala para ele, mas eu já enviei tal pedido pro programador, a plataforma tá implementando, a gente tá fazendo trabalho, tu copia o cliente, faz a comunicação, faz o relacionamento, mas e o resultado, né? É por isso que nós somos cobrados, né? O que eu tento passar sempre para a equipe é o seguinte, que além do prazo, a gente tem que fazer aquilo que dá resultado ontem. Ontem, uma forma de expressar a pressa do cliente. Então, trabalhar sempre em coisas paralelas, que dão resultados rápidos. Eu vi uma palestra uma vez, eu não me recordo, infelizmente, o nome do palestrante, mas era no SMX de Seattle. O SMX é um evento internacional de search marketing, ele já veio para o Brasil uma vez, já tive prazer de palestrar nesse evento aqui no Brasil com grandes personalidades como o próprio Danny Sullivan, que é um dos papas aí do SEO. E teve uma palestra que o cara falou assim, o que você faz em SEO que dá resultado amanhã? Primeiramente, as modificações de conteúdo, né? Então existem alguns sites, alguns e-commerces que a gente entra e a gente vê que o e-commerce ele tá tão detonado em termos de conteúdo que tu faz algumas coisas, tu não precisa esperar nem 6, 7 meses pro cara sentir algum resultado no bolso. Tu já consegue fazer algumas coisas. Tem e-commerce que ele tem a funcionalidade do sitemap XML pronta, só que o lojista ele não ativou. Então basta tu entrar lá, sei lá, às vezes é uma e-commerce, uma VTEX, basta tu pedir um login pro cliente, entrar lá e ativar, né? Tu ativa, poxa, todas as páginas do site já vão ser indexadas. Daí tem o title e description, que são essas informações importantes aí pro mecanismo de busca compor o snippet de resultado, que daqueles produtos que são importantes, que são focos, eles não estão bem preenchidos. Pô, tu vai lá, preenche, gasta 10 minutos do teu dia, tu já vai ver algum resultado também. Então, eu costumo dizer sempre assim, como a gente tem uma equipe multidisciplinar, tratar essas disciplinas a serem arrumadas dentro do projeto de SEO de forma paralela. É o que eu sempre vendi para as minhas equipes e para os meus clientes. A parte de conteúdo, ela anda junto com a parte técnica, que anda junto com a parte de PR, que anda junto com outras partes também. Porque, tu faz um relatório de técnico de SEO hoje, 40, 50 páginas, tamanho aí de alguns relatórios de SEO que a gente tem feito para alguns e-commerce. Só na parte de segurança, só na parte de tecnologia, de questões de implementação de servidor, que a gente vê que o robô ele tá batendo os logs dele lá e o robô não tá entrando em um lugar ou não tá entrando em outro, entendeu? A gente vai ver que vai ter uma janela de modificação lá em 2017, em outubro, entendeu? O cliente não vai esperar tudo isso, então a gente vai mudando outras coisas. Então o prazo, como tu bem falaste aí, Karine e Denis, é uma coisa que ele é bem sensível ao cliente. Eu me sensibilizo com isso que a Karina falou também. Eu passei muito por isso, de ser o babaca da SEO, né? Tu ligar, tu falar com um programador. Eu tive um pouco mais de facilidade nisso, porque eu sou da área, né, de ciência da computação, sou programador também, então eu ligava, falava, eu já sabia mais ou menos como o cara ia me tratar, eu já tentava, né? Então eu conseguia ter um pouco mais de facilidade, mas tem um outro lado também que eu tenho uma personalidade forte, daí tinha um pouco de dificuldade com algumas pessoas, né? Isso daí é uma coisa que com o tempo tu acaba aprendendo também, né? A lidar com pessoas mais difíceis. O problema do programador também é que o programador ele é um cara que ele é orientado ao objetivo, não ao resultado. Tu abre um chamado lá na plataforma, ele simplesmente ele quer se livrar daquele chamado. Aquele chamado para ele é só um trabalho a mais para ele no
no dia dele. E é o que é pra ele, porque ele não tá vendo o seu negócio, entendeu? Não é por mal isso, né? Ele não tá vendo o negócio do cliente, ele não tá vendo o dinheiro entrando ou saindo. Então ele é orientado ao objetivo, ele quer se livrar daquele chamado, ele quer resolver e se livrar daquilo lá, e não a resultado, né? Então cabe a nós traduzir esse resultado pra ele. Sempre quando eu vou abrir um chamado, eu coloco lá no chamado, né? Eu abro o chamado em último caso. Eu tento, em cada plataforma de e-commerce que eu trabalho, eu tento ter algum amigo lá dentro da parte de suporte, alguma coisa assim, bem que tu falou mesmo, da questão do relacionamento, né? Isso daí ajuda bastante, pra ajudar com esses perrengues, assim, de dia a dia. Mas quando não dá, tem que abrir o chamado, eu coloco lá, ó, preciso de XYZ e tal, a gente tá tendo um problema, dou sempre um bom dia, boa tarde, eles gostam disso lá do outro lado, eu já percebi isso. Falo, e olha, a gente, com esse problema, a gente tá tendo aqui uma queda de 30% no resultado. Eu tento colocar sempre isso pra eles, porque eles não veem isso. E a questão do prazo do lado do cliente é trabalhar também, eu acho que a ansiedade do cliente. É uma dificuldade muito grande hoje. Uma outra dificuldade também é a ansiedade do cliente pelo resultado, né? Aquilo que eu tava falando. Ninguém levanta de manhã e fala que vai investir numa consultoria de SEO que vai ter resultado só daqui 6 meses. Eu tô sendo bem genérico, tá? Tô colocando 6 meses aí, mas às vezes tu faz um SEO, tu tem aí a felicidade de ter uma boa implementação, um bom projeto, tu tem resultado em 2 meses. Então, me acorda de manhã e fala assim, eu tô com vontade de investir 100 mil reais num projeto de SEO, eu vou ver resultado daqui 6 meses. Esse é o cliente dos sonhos, né? Esse é o cliente dos sonhos, inclusive se algum deles tiver ouvindo aí, vem falar comigo, por favor. Jabás à parte, o que acontece? Esse cara, ele investiu uma grana e SEO, da mesma forma que ele envolve uma equipe que é multidisciplinar, ele envolve uma equipe que é cara. Cara no sentido, ela tem caro não, cara eu acho que não é uma forma certa de falar, ela é uma equipe que tem um custo alto. Ela tem profissionais com gabarito, precisa assinar a carteira dessas pessoas, então essas pessoas, elas precisam ter um bom salário, um bom VR, bons benefícios, né? E essas pessoas, você precisa treinar essas pessoas, você precisa investir, tudo isso tem um custo. E esse custo, ele acaba sendo repassado pelo valor do SEO. É por isso que eu não entendo. Às vezes eu recebo feedbacks de clientes meus que falam assim, Eric, veio um concorrente teu aqui, né? Até acho engraçado quando eles falam que é concorrente meu, porque um cara que cobra um preço desse não é concorrente meu, né? Nem tem como. Ele diz que ele dá um resultado muito melhor que o seu e que ele vai cobrar 300 reais por mês pra fazer SEO. Eu falei, pô, cara, me dá o telefone dele que eu vou terceirizar uma parte da minha operação com ele então, né? Porque eu não entendo como um cara desse trabalha, não entendo como um negócio desse se pode ser sério. Essa ansiedade do cliente você trabalha como? Como que eu trabalho, como eu recomendo todo mundo que trabalha com SEO e tá ouvindo esse programa atrás de um pouco mais de informação para melhorar no seu trabalho também, trabalhar com micrometas, né? Formular, definir com o cliente lá no início do projeto algumas micrometas, né? Definir com ele aí alguns pontos aí que você vai chegar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Primeiramente a gente vai procurar fazer uma otimização assim, vamos procurar ter um número maior de acessos aqui, depois se posicionar por essas palavras-chave até tal mês, ter uma receita assim até tal mês, entendeu? Porque daí o cliente ele vai se envolvendo com essas metas e desenvolver essas metas, essas KPIs, né, junto com o cliente. Isso é importante também. A gente já tá com o nosso tempo aqui estouradaço, mas eu preciso fazer uma última pergunta pra vocês, quais são as dicas pra quem ouviu o programa hoje, que ficou interessado, quer trabalhar com SEO, quer aprender mais? Por onde que esse cara começa? O que ele deve fazer primeiro? Na minha opinião, depende muito da área que ele dá. Vamos dizer que esse cara ele seja numa faculdade de publicidade. Tudo depende do que ele tá cursando. Se ele tá numa faculdade de publicidade e ele quer trabalhar com SEO, é legal ele procurar um pouco mais de conteúdo técnico, aprender um pouco mais de HTML, um pouco mais de CSS, JavaScript, etc. Se o cara ele é de sistemas de informação, de ciência da computação e quer aprender SEO, daí já é o contrário. Ele é um cara que é legal ele ler alguns livros de conteúdo, alguns livros de publicidade. Então a dica é ele ir atrás daquilo que ele não tem, que foi o que eu fiz. Quando eu comecei a trabalhar com SEO,
eu era muito técnico. E eu comecei a ir atrás daquilo que eu não tinha, que era a parte de conteúdo. Comecei a ler livros de conteúdo, de usabilidade, pra ir atrás daquilo que eu não tinha. Eu concordo assim embaixo da dica do Eric e acrescentando mais um item aí nessa gama de coisas que o profissional de SEO tem que saber. Eu acho que entra uma coisa que a gente repetiu aqui em quase todos os tópicos, né? Isso que a gente não falou de link building, que é super importante, mas o relacionamento interpessoal, né? Acho que entre colegas, acho que o networking, ir pra evento e aprender, relacionamento com cliente, com programador, olha como a gente falou de relacionamento, né? Então acho que é muito isso, assim, tá muito aberto a aprender muita coisa, aprender com os outros, entender o lado de cada um, porque a gente, de fato, muitas vezes é o babaca do SEO, a gente mete o bedelho no interesse de um outro cara que tá com uma outra ideia, então a gente tem que ter essa empatia, assim, de entender o outro lado também. Acho que essa flexibilidade, assim, essa capacidade de se relacionar é decisiva, assim, pra tu conseguir conduzir um projeto, se tu estiver pensando num projeto grande a longo prazo de SEO. A minha dica, Denis, eu vou tomar a liberdade para passar para uma pessoa que não necessariamente queira aprender o SEO para trabalhar numa agência fazendo SEO, mas uma pessoa que queira entender, né, que muito, como a gente tem um público que é de agência em geral, né, então eu acho que é uma dica super válida, que foi uma dica que foi muito útil para mim quando eu comecei a ver isso lá atrás, que é ver se o seu site, né, o site que você está interessado em saber, se ele está indexado ou não, né, se ele foi indexado ou não pelo Google, ou seja, se ele existe no Google ou se ele não existe no Google, que é uma coisa muito simples, né, basta você colocar lá na busca do Google, se você colocar site URL do seu site, você vai conseguir ver todas as páginas que o Google, se existe alguma página no Google e se existe, quais são as páginas que foi indexada pelo Google. Isso eu acho que é uma dica muito bacana para quem se interessa por SEO. Eu vou dar uma dica para quem quer começar a entender um pouco melhor, com uma linguagem mais fácil, o canal da Machada, que tá um pouco parado. Gostei. Tá meio paradinho. Mas... tá meio paradinho, mas tem muito conteúdo bom, muita dica interessante lá que o Denis e a Karina dão. Eu aprendo muito com eles todos os dias e aprendi muito vendo os vídeos do canal. Então, super recomendo esse canal. Agência Machada no YouTube, gente. A gente vai colocar o link no post aqui, então. Eu tenho uma dica pra quem tá começando agora, mas eu vou dar ela no próximo bloco, quando a gente estiver no nosso bloco de barbadas aí. Então a gente chegou aqui no nosso bloco de barbadas. Pra quem ainda não sabe o que é uma barbada, Karina, por favor. Não. Sério? Passou a bola. A gente tá no programa 22. Eu vou ter que explicar a barbada de novo. Tá, barbada, gente, barbada é uma dica, uma super dica, uma dica quente, é uma morta, né, que o pessoal fala no resto do país. Vou te dar a morta. Dá a morta aí, Denis. Então eu vou dar a minha barbada, que é... respondendo aquela última pergunta que eu fiz, que é quem quer aprender SEO, o que essa pessoa faz. A Novatec lançou um livro recentemente chamado Introdução ao SEO. A gente falou durante o programa aqui que não adianta ler um livro e esperar que vai aprender tudo lá. Logicamente que o livro não vai te tornar um especialista em SEO, mas um livro vai te dar os passos, ele vai te guiar no aprendizado. Então ele tem um grande resumo, ainda mais esse livro em especial, que é a Introdução ao SEO. Ele tem todos os primeiros passos e todas as competências que tu precisa aprender. O livro é um ótimo caminho para tu saber o que trilhar. Então é muito legal usar ele como um guia, além de, logicamente, aprender o que o próprio livro tá te ensinando. Ele ainda vai te abrir as portas para tu buscar outras coisas em outros lugares, né? Então pode seguir a dica da Bruna aqui no canal da Machada lá, tem diversos blogs, a WIP também tem, né? O Eric também tem um conteúdo, tu já falou que vai publicar o e-book de vocês também. A Plano B também tem um blog com dicas e conteúdo. Então o que mais tem é conteúdo. E um livro vai te ajudar a guiar esse teu aprendizado, para tu te colocar nos trilhos. Então, a minha dica e a nossa barbada de hoje aqui, Introdução ao SEO, da editora Novatec, é um livro baratinho, está sendo vendido por R$45, a gente vai colocar o link no post dessa publicação aqui. Então eu quero agradecer demais a participação do Eric, agradecer demais a participação aqui, que ele começou como convidado e aí hoje já é parte integrante da nossa bancada aqui, Bruno Cardoso. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela participação da Karina e da Bruna, que estão sempre aqui também. Compartilhe esse podcast, você que está nos ouvindo agora. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter. Tem as nossas redes sociais aqui para tu seguir, curtir também as publicações, ficar acompanhando as publicações do podcast por lá. A gente se vê então daqui a 15 dias.
A gente não se vê, na verdade, a gente se nunca ouve, se vê. né? A gente se ouve de novo, então, daqui a 15 dias. Muito A bem. gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. Lembra aquele esqueminha explicando SEO, SEO, CEL? É verdade. É verdade. Como é que é? É que isso é uma coisa bastante comum as pessoas confundirem, né? Tem muita gente que chama de SEO. Nossa, mas daí não. Cara, direto. Tem cliente meu que liga até hoje e fala: ô Eric, como que tá o céu? Cara, tá massa, cara. Ainda bem que eu não sei, né? Tá azul, né? Tá Eu bonito. só fico chateado quando o cara fala em CIO, cara. CIO, cara, CIO dói o ouvido, cara, mas céu direto, cara. Ó, até eu falo isso, às vezes até eu internamente aqui, galera, o céu do tal cliente lá que tá. Faz zoeira, cara. Não pode ir com ele e una-se a ele, né? Tem que zoar. É céu mesmo. Eu ia falar do Pessoal, meio e isso deu é bavo uma agora. gravação, né? Pelo amor de Deus, né? Hã? Isso é uma gravação, né? O pior é que vai. E o pior é que vai. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.